quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, com a graça do Senhor. Minha oração é que nesse momento o Senhor possa, o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, renovando sua vida, trazendo força, trazendo paz e trazendo esperança. Quando nós pensamos nesse ano, e se tem uma palavra que podemos definir, se é possível definir esse ano com uma palavra, poderíamos dizer que uma delas seria perdas. Muitas perdas. Foram perdas de todos os sentidos, de todos os níveis, né? Nós perdemos o direito que tínhamos de ir para todo canto como nós costumávamos ir, de estar juntos uns com os outros, o direito ao abraço, ao afeto, ao afago. Alguns perderam questões financeiras e muitos, infelizmente muitos perderam vidas. Então, se tem uma palavra que pode incluir na definição para esse ano, é a palavra perda. E diante disso, como é que nós podemos olhar para trás e agradecer? Como é que encerramos esse ano com o coração grato? É quase impossível, né? Quando pensamos em tantas perdas, em tantas coisas que nos foram tiradas esse ano, é quase impossível pensar em gratidão. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que a vontade de Deus é que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Não por todas as circunstâncias. Nós não somos chamados a agradecer por tudo, mas em tudo, nas circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos valorizar a gratidão, reconhecer como é importante vivermos com o coração inundados de graça, inundados de um senso de agradecimento, de um senso de que tudo nós estamos confiando no Senhor. A gratidão é tão importante que a neurociência valoriza ela, diz que ela pode nos impulsionar, pode nos mudar, nos moldar para uma vida melhor, para uma circunstância melhor. E eu queria convidar você a refletir nesse momento pelo menos 3 aspectos, 3 coisas pelos quais nós precisamos e podemos sim agradecer no dia de hoje ou no final deste ano. E nós estamos no final do ano, é o tempo onde nós celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos uma data tão significativa para a história da humanidade. O mundo inteiro celebra essa data, ou pelo menos conhece ou reconhece essa data. Esse nascimento não foi um nascimento qualquer, não foi uma vida qualquer. Tudo na história ou na humanidade está dividido entre antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. Então foi um marco e é um marco significativo na história do mundo. E essa história, que é a nossa história, pode nos falar, pode nos ajudar a compreender como nós podemos passar esse ano e enfrentar todos os desafios que virão no ano que vem. E minha oração é para que você seja realmente abençoado por isso. Que o Senhor possa tocar o seu coração e revelar para você que, apesar de tudo, você pode sim ter um coração cheio de gratidão. E nós vamos ver 3 coisas. A primeira delas, se nós queremos, por que precisamos ser gratos? Porque nós tivemos um passado que foi abençoado. Sim, é até estranho dizer isso. É até quase nonsense, né? Incoerente dizer isso, que tivemos um ano abençoado. Mas se olharmos para trás de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, da perspectiva de Deus, da gratidão a Deus, da certeza que Deus esteve no controle, nós podemos sim olhar para trás e dar um novo significado, ressignificar tudo aquilo que nós vivenciamos durante esse ano que está se encerrando agora. Podemos olhar para trás da perspectiva de Deus.
Sabe, no início da pandemia eu estava ouvindo uma psicóloga falar, e ela estava falando sobre as perdas, e ela dizia o seguinte, que se houve perdas é porque houve ganhos. Se nós perdemos algo ou alguém, é porque nós tínhamos algo precioso, tínhamos alguém precioso, tínhamos algo que era valoroso para a gente, que era importante para a gente. Então é nessa perspectiva que nós podemos olhar para trás. É certo que é dolorido perder algo ou perder alguém. É certo que dói na alma, que a gente não consegue talvez lidar e estejamos ainda lidando com lutos de tantas perdas. Mas quando nós olhamos para trás e vemos tudo que nós tivemos, tudo que nós aproveitamos, tudo que nos era importante, nós podemos dar um novo significado, ressignificar a nossa história, olhando para trás e dizendo, poxa, eu vivenciei isso, eu tive o privilégio de aproveitar isso, ou essa pessoa, foi importante isso, foi importante essa situação, foi valoroso tudo aquilo que eu vivenciei. Sabe, quando nós pensamos no Natal, nós olhamos aquela cena do Natal, aquela cena que é tão linda, a gente vê nos cartões, nas fotografias, né, nas pinturas ou nos desenhos, aquela imagem linda da estrebaria com uma estrela no alto, no céu, Maria, José, o bebê Jesus na manjedoura, os animais em volta, os magos, os pastores, é uma cena linda. E os pintores, os artistas têm feito de forma tão encantadora aquela imagem. Mas essa é a perspectiva que foi dada para nós depois quando olhamos para trás, de uma forma dando um novo significado, quando nós ressignificamos aquela história. Porque a verdadeira história não foi bem assim. O fato é que aquela estrebaria não foi uma estrebaria linda, iluminada, toda cheia de brilho, naquela noite linda de Natal. Quando a história real vivida foi uma história de sofrimento. Maria, ela perdeu o direito de ter a sua reputação intacta, porque ela foi considerada quase como se tivesse, quase não, como se ela tivesse cometido adultério, tivesse tido um relacionamento, engravidado antes do casamento. Então a reputação dela ficou intacta. José perdeu porque ele não teve o privilégio de ter o primeiro filho com a sua esposa, e ser o primogênito, aquele que iria levar adiante seu nome. Jesus não é chamado de filho de José, ele é filho de Deus, ele não era filho de José. José perdeu o seu direito de ter no seu primeiro filho, ou no primeiro filho da sua esposa, aquele que iria levar adiante seria o seu descendente. Maria teve que dar à luz fora de casa, fora da sua aldeia. Ela não teve ela não teve as mulheres da aldeia ao lado dela para ampará-la, para ajudá-la no momento do parto. O local onde eles estavam era mal cheiroso, era um local lúgubre, tudo desconfortável, não tinha a proteção, o cuidado, a higiene necessária para aquele momento. Foram momentos de terror que eles vivenciaram antes, porque estiveram procurando um local para se hospedar. E como a cidade estava apinhada de gente, porque estavam todos indo para lá, para Belém, para poder fazer o registro do censo, eles não tinham no local. Imagina uma mulher prestes a ter um filho, no trabalho de parto, sem ter um local para se abrigar. Foi um desespero, uma ansiedade, uma angústia que eles vivenciaram. Ao cheiro dos animais, das fezes dos animais. Aquela noite não foi uma noite tão encantadora como nós vemos hoje, né? Foram momentos difíceis, mas ela foi ressignificada. Quando nós olhamos para aquela cena e todas as gerações, né, viram e verão aquela cena como um momento sublime, como um momento especial, porque ela foi sendo contada do ponto de vista dos céus. Porque embora na terra houve perdas, houve dificuldades para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, do ponto de vista dos céus, aquele momento foi um momento sublime. Aquele momento foi um momento histórico, profundamente poderoso, profundamente abençoador, profundamente
impactante, que iria realmente mudar a história de toda a humanidade. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós olharmos para a nossa vida, olharmos para trás e percebermos tudo que nós vivenciamos esse ano, temos que ter um significado que seja impactante. Foi duro, foi doloroso, foi difícil, mas tem um significado, que pode ter um significado poderoso na nossa vida. Então olhe para trás, da perspectiva dos céus. Agradeça por tudo que você vivenciou, por tudo que você viveu. Se você perdeu pessoas, agradeça por tudo que você vivenciou com elas. Agradeça porque elas estarão sempre no seu coração. O legado que elas deixaram estarão para sempre marcados dentro de você. Levante memoriais dentro do seu coração. Sabe, altares de louvor e de gratidão a Deus por tudo, pela bênção, pela dádiva, pela vida, pelo sopro, pelos abraços que você teve e que você não teve até, mas que você começou a valorizar. Olhe para trás para ver todas as coisas que Deus começou a ensinar para você, que traz uma perspectiva nova, que quando tudo isso passar, você vai dar o valor que você antes não dava, né? A gente não dava valor a tantas coisas, mas que podemos dar valor. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ressignificar o nosso passado. Mas aí, a mais, você pode confiar o seu presente, o seu hoje, o seu agora. Sabe, na história do Natal, nós temos a cena onde haviam pastores nas campinas próximas a Belém. Eles estavam pastoreando suas ovelhas, estavam na vigília da noite, acordados porque tinham que tomar contas das ovelhas. E aí a Bíblia conta que anjos dos céus apareceram para eles, porque eram aqueles que estavam acordados, gente simples, gente que naquela cultura era considerado sem importância, sem valor. Deus não avisou aos grandes, os poderosos, aqueles que tinham. Deus avisou aqueles simples, aqueles que nada tinham. E foram os pastores os escolhidos. Eles receberam de primeira mão a notícia do Salvador. E eles saíram, eles deixaram o hoje deles, deixaram as ovelhas nos campos, nas campinas, e foram até Belém, foram até a estrebaria, foram até o local onde o anjo havia dito que o menino Jesus estava. Eles olharam o menino na manjedoura. E a palavra de Deus diz lá em Lucas 2, que eles voltaram para casa, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, porque tudo tinha acontecido como o anjo havia anunciado. Eles voltaram para a rotina deles, voltaram para o dia a dia deles, voltaram para cuidar das ovelhas. Nada mudou de forma significativa, mas dentro deles, o coração deles exultava de alegria. O hoje deles havia tido uma mudança significativa, porque eles entendiam que aquele menino que havia nascido ali era um resultado de uma promessa de Deus, era o resultado da certeza de que Deus estava cuidando do seu povo e que Deus iria continuar a cuidar. Então, se você quer um motivo para agradecer a Deus, agradeça pelo seu hoje e confie o seu hoje a Ele. Talvez você esteja de luto, talvez você esteja triste, talvez você esteja confuso, talvez você esteja indiferente a tudo isso. Não importa como você esteja, importa que se tem alguma dor, alguma necessidade, algo que precisa ser consertado, algo que precisa ser alinhado no seu coração, algo que está desajustado. Você pode ir até Jesus, como aqueles pastores foram. Ir até a presença dele, não precisa ir se deslocar para algum lugar. Onde você estiver, no local onde você estiver, basta uma oração, basta você falar com Deus e Ele vai ministrar um senso da presença dele, que traz cura, que traz restauração e que pode abençoar a sua vida e que pode transformar o seu hoje, que pode lhe dar esperança, que pode lhe dar força, que pode lhe dar coragem, que pode curar o seu coração se estiver ferido e pode preencher seu coração se estiver vazio, se tem algum buraco, algum vácuo dentro de você. Você pode ser cheio dele e você pode ser abençoado ou abençoada e
ter encorajamento para enfrentar o hoje, para desfrutar não apenas desse período do Natal, mas desfrutar de toda as demandas e do que virão. Mas o seu hoje pode fazer toda a diferença. E a terceira e última coisa que nós vamos falar é que porque nós podemos sim ter gratidão nesse tempo, é porque nós podemos depositar o nosso amanhã em Deus. Podemos ter esperança no nosso amanhã. Podemos ter a certeza que Deus vai cuidar de tudo. Deus está no controle de tudo. Sabe que na cena do Natal também há a presença de alguns homens que vieram do Oriente. Nós os conhecemos como os magos ou os sábios do Oriente. Costumeiramente dizemos que são 3 porque eles trouxeram 3 presentes, mas nós não sabemos se foram 3, se foram menos de 3 ou mais de 3. O importante é que sabemos que eles foram até Jesus, vieram de longe até Jesus. Mas eles vieram de longe porque eles tinham uma promessa, eles ouviram sobre uma promessa. Eles sabiam que havia uma profecia a respeito de uma criança que iria nascer. E quando eles viram um sinal no céu, o sinal da estrela, eles entenderam que aquela profecia havia se cumprido. E eles deixaram tudo e caminharam dias, meses, até chegar até onde o menino estava. A certeza de que se Deus cumpriu aquela promessa, nos dá a esperança de que Deus vai continuar cumprindo as promessas dele para a nossa vida. Nos dá a certeza que podemos confiar em Deus o nosso amanhã. Nos dá a esperança de saber que a gente, apesar que ainda estamos vivendo num caos, o dia de amanhã pode ser um dia melhor do que hoje, se a nossa confiança estiver em Deus, se a nossa esperança estiver no Senhor. E é isso que você precisa colocar a sua esperança. Essa pandemia, se tem uma coisa que essa pandemia pode nos ensinar, é que nós não temos controle de nada da nossa vida. Até um ano atrás estávamos achando que tínhamos o controle de tudo, que podíamos resolver tudo, que podíamos fazer tudo. Mas esse ano provou que a gente não tem controle de nada. Mas há um Deus nos céus que tem controle sobre todas as coisas, que controla o universo, que enviou o seu Filho para, no tempo certo, nos dar a certeza de quem Ele era, de se revelar para nós e a certeza de que Ele tudo pode. Embora a gente não compreenda tudo, a gente não compreende por que essa pandemia está aí, a gente não compreende por que muitas pessoas perderam as suas vidas, a gente não compreende por que está esse caos nesse mundo, mas a gente tem certeza que está fora do nosso controle, mas está no controle de Deus. Então coloque sua esperança no Senhor, anime o seu coração, haja com gratidão, exerça a gratidão, pratique a gratidão. Isso vai renovar você, vai lhe dar forças para você, sabe? A palavra de Deus, num tempo, o profeta do Senhor, chamado Jeremias, viveu num tempo onde ele foi testemunho muito caos, muitas, quase parecido com o que nós estamos vivenciando hoje, porque ele testemunhou um tempo onde o seu povo foi levado para perder uma guerra e foi levado para um cativeiro em outro país. E ele chorava ao ver toda aquela destruição, toda aquela situação difícil que seu povo viveu. E depois ele se deu conta que se ficasse focado naquelas tragédia toda, naquelas dores todas, naquelas dificuldades todas, ele ia perecer. Então ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele disse: eu não vou parar, não ficar pensando naquilo que eu estou vendo, naquilo que está me fazendo adoecer, naquilo que está me fazendo perder a força. Eu vou colocar a minha mente, vou trazer a memória, vou começar a pensar naquilo que me pode dar esperança. Foi o profeta Jeremias. E aí, no livro de Lamentações, ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor é que me dão esperança. É que são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Então ele começa a focar a mente dele nas misericórdias do Senhor. Então é isso que eu quero convidar você a fazer. Foque o seu futuro nas misericórdias do Senhor. Confie nele. Creia nele. Espere nele. Ele vai lhe ajudar.
Ele vai estar com você, Ele vai segurar na sua mão, Ele vai lhe dar forças, sabe? Nós falamos de perdas, estamos falando de perdas e um ano de perdas. Tem sido muito difícil para nós, mas nada se compara à perda que o próprio Deus passou. Porque aquele bebê que foi colocado na manjedoura não ficou lá. Nós olhamos para a cena de Natal, mas ela, se fosse só essa cena, se ela terminasse ali, não ia fazer muita diferença para nós. Mas aquele bebê cresceu e quando chegou na outra festa importante para os cristãos, que é a festa da Páscoa, aquele bebê já homem, ele deu a sua vida por todos nós. Ele sofreu todos os horrores e todas as dores que qualquer ser humano poderia sofrer. Ele sofreu os horrores de uma dor física, né, de uma debilitação física, de uma debilitação emocional, não é? Qualquer depressão que a gente tenha vivenciado durante esse ano por conta dessa pandemia, qualquer ansiedade não se compara à angústia e o sofrimento emocional que Jesus sofreu. Qualquer dor, qualquer falta de respiração, não é? Qualquer problema nas vias respiratórias não é muito semelhante ao que Jesus sofreu, porque na cruz, ao ser crucificado, a morte dele foi também por asfixia, não é? E a dor espiritual, a dor de ter levado em nosso lugar, ele sofreu aquilo que estava reservado para nós. Ele levou os nossos pecados na cruz. Então, se tem alguém que entende de perdas, esse alguém é o Senhor. E mais do que isso, Ele sofreu aquelas perdas para que nós pudéssemos ganhar a vida. Talvez não a vida nesse mundo aqui completa e abençoada como nós gostaríamos, no significado de bênção como nós pensamos que é, mas a vida eterna. Jesus veio, nasceu, morreu para nos dar a vida eterna. E essa é a maior dádiva. É o motivo principal pelo qual nós podemos e devemos sim ser gratos. É porque nós temos a expectativa da eternidade. Porque os céus estão abertos, disponível para nós. Nós podemos adentrar nele, se confiarmos em Jesus. Se dissermos, Jesus, eu quero entrar na eternidade. Eu recebo essa dádiva. Eu perdi muito esse ano, mas eu quero ganhar. E eu quero continuar ganhando. Ganhar no Senhor, eu quero ganhar a vida que o Senhor tem para mim. E eu quero continuar ganhando, continuar crescendo, continuar vivendo no Senhor. Para que um dia a vida venha com toda a plenitude. Para que tudo aquilo que eu perdi não se compare em nada a tudo aquilo que eu vou ganhar no Senhor. Se você fizer essa oração, se você for até Jesus, como foram os pastores, os magos, e se prostraram diante daquela manjedoura, se você se prostrar diante, não de uma manjedoura, talvez a manjedoura hoje seja o seu coração. Se você disser, Jesus, entra na minha vida, você terá milhões de motivos para viver uma vida cheia de gratidão. E a minha oração é que assim seja, que você viva essa vida cheia de gratidão. Que Deus dê a você um Natal poderosamente abençoado. Que você desfrute daquilo que realmente é importante, que realmente tem sentido, que realmente tem relevância na sua vida. Que você valorize isso, que você viva um ano novo, com muitos motivos para ser grato. Que seja assim. Que Deus abençoe você e que você tenha um feliz e abençoado Natal.